Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Diário Econômico, um podcast que fala de economia e negócios. Ele vai ao ar toda quinta-feira, então assina o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Eu sou Patrícia Raposo e convido vocês a me acompanhar neste programa que interessa a quem deseja fazer negócios em Portugal. Quem está comigo aqui no estúdio é a Daniela Freire, ela é diretora de Inovação e Relações com o Mercado da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. E é uma câmara que ela é voltada para inovação, mas a gente vai entender tudo isso ao longo do programa. Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Estou aqui para a gente tirar todas as dúvidas, para a gente mostrar que é uma câmara acessível para todo empresário. A gente foca muito em inovação, mas o que a gente quer mesmo é estabelecer essa relação entre o empresariado daqui de Pernambuco com Portugal, tendo Portugal como porta de entrada para a Europa como um todo, né? Então, vamos lá. Eu tenho inúmeras dúvidas. Mas vamos começar falando um pouquinho, entendendo o que é a Câmara, que é uma das mais antigas do Brasil, a segunda mais antiga do Brasil, é isso? Isso. A Câmara foi fundada em 1912. Já tem aí 110 anos de história nessa aproximação com Portugal, uma aproximação, na verdade, com a Europa, né? Tendo Portugal como porta de entrada. E aí, a missão da Câmara é sempre criar essa ponte entre o Brasil e Portugal. É facilitar a entrada do empresário brasileiro no mercado português e o caminho de volta também. O empresariado português que quer investir aqui no Brasil, que quer fazer novas parcerias, a Câmara funciona como essa plataforma que une esses dois continentes, que facilita, Entendi. Que ajuda nesse desenrolar de informação. Agora são 18 câmaras no Brasil, né? E não existe a Câmara Brasil, Portugal, Pernambuco, Brasil, Portugal, São Paulo. Como é que elas atuam? As câmaras atuam de forma independente. Cada estado, quase que todo estado brasileiro tem sua própria câmara de comércio, mas as câmaras também atuam em rede. E aí, dentro dessa rede, nós somos a Câmara de Inovação, porque a gente tem um background de inovação e atende todas essas outras câmaras. Então, são 18 câmaras, mas só uma faz a parte de inovação para todas as outras, que é a Câmara, que era a antiga Câmara de Pernambuco. Mas quando você fala faz inovação, ela faz a inovação para atender a própria Câmara ou ela se relaciona com esse empresário que está interessado em fazer negócio na área de inovação? Se relaciona com o empresário que quer fazer negócio na área de inovação e com estados que querem internacionalizar, estados que querem abrir o seu mercado para atrair investimento europeu, para atrair investimento português. A Câmara, ela nichou dentro de inovação porque é um mercado muito pungente, que cresce bastante e que tem uma modalidade de entrada um pouco diferente, é mais rápido. Os negócios de inovação são negócios mais rápidos de se fazer. E o que foi que deu a vocês esse background para que vocês pudessem assumir esse setor de inovação entre tantas câmaras no Brasil? Primeiro, o fato de Pernambuco ser reconhecido internacionalmente como um estado muito inovador. A gente tem aqui um ecossistema de inovação muito forte e reconhecido internacionalmente. Então, naturalmente, esse ecossistema começou a nos procurar e começou a criar esses negócios, pedir essas pontes com Portugal. Então, foi meio juntou a fome com a vontade de comer. Juntou essa procura, mas juntou também o background desses diretores, desse corpo gestor que também vinha de inovação. Então, a gente nichou para que a gente conseguisse ampliar o nosso leque de atuação do lado português também, facilitar os negócios. O Porto Digital vai abrir uma unidade em Aveiro, né, em Portugal, e vocês estão participando desse processo? O Porto Digital é nosso parceiro. A gente tem acordo de cooperação assinado, mas o Porto Digital está fazendo essa jornada internamente, não passa pela Câmara. Existe, claro, o apoio institucional, tudo que eles precisam, na hora que eles quiserem nos procurar. A gente tem esse caminho aberto, porque assinamos o acordo de cooperação, mas o Porto Digital está fazendo a internacionalização por vias próprias, não passa pela Câmara. Agora, muitas empresas aqui do setor de tecnologia do ecossistema do Porto Digital já estão atuando em Portugal, através da Câmara.
já tem algumas empresas daqui do ecossistema aqui de Pernambuco e tem também muitas empresas do ecossistema do Rio Grande do Norte, do ecossistema do Mato Grosso, algumas empresas de Minas Gerais, porque como a Câmara atua nacionalmente, acaba que não fica tão focada em Pernambuco. Fica muito focada em levar aquelas empresas que nos procuram, independente de onde é que elas estejam localizadas. Outra coisa que a gente faz até com mais frequência é a internacionalização do Estado em si. Por exemplo, o Rio Grande do Norte hoje desenha o planejamento estratégico de inovação pela Câmara, em parceria com a BETAI, que é quando o Estado como um todo se organiza para fazer relações com Portugal, para que essas empresas portuguesas, essas empresas europeias de uma maneira geral, cheguem aqui no ecossistema que eles estão instalados, né? Seja Rio Grande do Norte, seja Mato Grosso, seja Minas Gerais ou Pernambuco, se quiserem vir para cá. Como funciona a estrutura da Câmara? Ela tem mais de 2.500 associados, mas uma pessoa que precise da Câmara, ela precisa se associar para poder fazer uso desse suporte, ou existe um valor, digamos assim, de tabela que vocês praticam no mercado para fazer determinados serviços? Não, Patrícia, as câmaras, elas são entidades sem fins lucrativos. É claro que a gente quer muitas empresas associadas porque a gente oferece uma série de facilidades para essas empresas. Mas a empresa não necessariamente precisa ser associada à Câmara para que consiga ter acesso a esses benefícios ou ter acesso a essas informações. Essa empresa que tem interesse em entrar em Portugal, ela nos procura, a gente entende qual é a natureza dessa proximidade que ela quer criar. Às vezes é só encontrar um parceiro para desenvolver o negócio. Outras vezes é fazer um planejamento estratégico para entrar naquele mercado, fazer um estudo de viabilidade. Então, a gente entende essa necessidade, essa dor dessa empresa que nos procura e vê como é que a gente faz essa chegada dela no mercado português de uma maneira mais fácil. É claro que se essa empresa é associada da Câmara, ela está abastecida sempre com muito mais informações, tem acesso a série de rodadas de negócio, as formações. Agora, por exemplo, no Web Summit, a gente pegou algumas empresas e mandou para o Web Summit. Então, tem uma série de benefícios quando você é associado. Agora, não necessariamente você precisa ser associado para nos procurar ou para fazer esse relacionamento com Portugal. Porque esse trabalho todo tem um custo, né? O associado, pelo fato de ele ser associado, esse custo já está embutido na contribuição que ele dá mensalmente, anualmente, ou mesmo assim ele ainda tem que dar um valor adicional, porque é lógico que envolve mão de obra, envolve pesquisa, às vezes deve envolver deslocamento, né? Como é que funciona do ponto de vista do custo? Certo. Quando as empresas se associam à Câmara, ela tem acesso a uma série de serviços, como, por exemplo, que são as lives, que são esses encontros coletivos. Como entrar em Portugal, como montar o seu pitch de venda, como atrair negócios, como fazer negócios daqui com Portugal sem necessariamente abrir uma operação lá, cursos de formação, rodadas de aproximação. Isso está dentro desse pacote normal de associado. A empresa decidiu que ela quer internacionalizar. Aí ela vai precisar de um trabalho muito mais especializado, que aí são os parceiros da Câmara que oferecem. Então, a gente vai entender qual é a necessidade dessa empresa, através de uma conversa de diagnóstico ali, onde ela vai mostrar qual é o cenário dela. E a partir daí, esse serviço vai ser entendido como é que vai ser cobrado por esse serviço. Isso depende do tamanho, do escopo que essa empresa precisa. Se ela precisa só de uma forcinha para entrar, é uma coisa. Às vezes ela está muito embrionária e ela precisa desenvolver um caminho muito longo. Mas a Câmara ela tem diversos profissionais parceiros, uma rede de afiliados muito grande que pode ajudar dependendo do que aquela empresa precisa, identificando qual é a necessidade e direcionando para quem pode fazer isso. E no caso, então, de um associado, ele pode fazer ele pode ser um prestador de serviço, ele pode fazer um network através da Câmara e prestar um serviço para alguém que busca se internacionalizar. Pode. A ideia é essa, que os associados usem a Câmara também como uma plataforma de relacionamento. Toda empresa que se associa à Câmara, a gente entende também qual é a natureza dela, que tipo de serviço ela produz, que tipo de informação ela consegue ali disponibilizar, porque eventualmente uma empresa portuguesa que está procurando entrar aqui no mercado brasileiro, que precisa de um parceiro, a gente consegue criar esse match, faz com que essas empresas se aproximem, como já vi acontecer muitas vezes, e a partir dessa aproximação, novos negócios acontecem, e aí não acontecem pela Câmara. Essas empresas
conversam, entendem o que é que vai ser feito, e aí esse negócio decola sozinho. A Câmara está ali no momento muito inicial, que é nessa junção e nessa entrada de mercado, mas o que a gente quer mesmo é fomentar esse ecossistema para que as empresas, esse ecossistema de negócio, para que as empresas consigam desenvolver suas parcerias de forma autônoma, né? Não precisa ali pagar por cada coisa que faz. Sim. Agora, como é que a Câmara se relaciona com governos, com entidades da sociedade civil, universidades, enfim? Vocês têm parcerias, vocês fazem projetos conjuntos? Muitos. Hoje é o que a Câmara mais faz. Porque quando a gente trabalha com inovação governamental, de uma maneira geral, funciona no que a gente chama de rede. Não tem como só a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo, só a Secretaria de Planejamento da Prefeitura pensar em inovação. O que a Câmara faz é articular Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Planejamento, SEBRAE, Federação de Indústria, Universidade, Parque Tecnológico, colocar todos esses atores juntos para pensar a inovação daquele estado. É o que a gente está fazendo agora, por exemplo, dentro do estado do Rio Grande do Norte. A gente traz consultorias internacionais, como a BETAI, que é responsável pelo sucesso de Portugal, para fazer com que essas instituições pensem junto um novo programa. Agora, qual é a diferença? É que antes se pensava tudo no nível de presidentes, eram os presidentes, o secretário que ficavam naquelas reuniões para pensar planejamento estratégico, demorava muito tempo e no final não tinha muito fit com o que ia ser colocado em prática. Sim. A Câmara não funciona assim, a Câmara vai no nível técnico, nos diretores, pega esse pessoal que está no dia a dia de inovação ou no dia a dia daquela instituição, coloca todo mundo junto para pensar o que é que pode ser feito. Pega o que é que já está desenvolvido em cada entidade, né? E aí coloca num programa só. Porque o que acontece muito, Patrícia, é que o SEBRAE está fazendo a mesma coisa que a universidade está fazendo, que é a mesma coisa que a secretaria quer fazer, mas não tem braço, e fica todo mundo meio nadando em círculo, mas ninguém se comunica muito bem. Então, são vários programas, mas no final das contas é um programa só, mas que não está dentro de um guarda-chuva maior. Então, dentro de inovação governamental, onde a Câmara atua, muito bem por sinal, a gente consegue fazer essa articulação para se trabalhar a inovação em rede. Agora vamos falar um pouquinho do mercado mercado português. Como é que é esse mercado? Você comparar com o Brasil, muitas vezes as pessoas acham que é fácil, mas os sistemas são diferentes, né? A legislação é diferente, a tributação é diferente. Fala um pouco desse mercado, desses desafios que o empreendedor enfrenta quando vai para Portugal. Tá. Acho que o maior desafio que o empreendedor enfrenta quando ele vai para Portugal é entender que, apesar das similaridades da língua, apesar de algumas facilidades de legislação, ainda assim é um mercado europeu, que é um mercado completamente diferente do mercado brasileiro. Por exemplo, as empresas brasileiras, quando elas nascem, elas não pensam muito no mercado internacional, porque o Brasil é muito grande, é um país continental, então você faz negócio com o estado vizinho sem muito olhar para o lado de lá. Quando você vai para o mercado português, o Portugal é um país muito pequenininho, é o tamanho de um estado brasileiro, por exemplo. Então, pensar que você vai atingir as mesmas dimensões de negócio, pensar que você vai conseguir fazer as coisas com muita rapidez, vou ficar rico, vou abrir minha filial na Europa, em Portugal, e aí meu negócio vai deslanchar rapidamente, não é assim. Existe um tempo de maturidade do negócio que as empresas precisam ter caixa para aguentar esse tempo de maturação dentro do território europeu, dentro do território português, mas entender também que assim que ele vai para Portugal, ele já tem que ter dentro do planejamento estratégico dele outros países ali na linha, porque, de novo, Portugal é do tamanho de um estado brasileiro. A gente não pode pensar em internacionalização só olhando Portugal. Pode ser porta de entrada, pode ser, mas é preciso duas coisas. Entender que já tem que entrar olhando pro próximo, né, pro país vizinho. As empresas portuguesas, de uma maneira geral, já começam internacionalizadas, porque elas já começam fazendo negócio com Espanha, com França. E a outra coisa é entender que você precisa ir com caixa e com um planejamento muito bem feito, com um estudo de entrada de mercado muito bem feito. Senão você morre ali no meio do caminho, perde o fôlego. E quando você fala que ela já tem que ir planejando, fazer negócio com outros países, ela também já tem que
botar nesse planejamento como funcionam esses outros países, como funcionam esses outros países, né? Porque a primeira parada vai ser Portugal, mas depois tem outras paradas que também têm seus próprios processos particulares, formas diferentes de fazer negócios, de tributar, não é isso? Isso, ela precisa ter um planejamento estratégico, um plano de negócio, um estudo de viabilidade muito bem feito, que é um serviço que a Câmara também oferece. É ter como se ele fosse... o planejamento estratégico funciona como um mapa. Quais são os passos que ele tem que tomar e qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, qual é o terceiro, qual é o mercado que aquele produto tem mais, o produto desse cliente, né, desse empresário tem mais entrada, se é um serviço, se não, se é um produto mesmo, qual é a região que ele deve se instalar, será que ele precisa obrigatoriamente abrir uma operação do lado português ou ele consegue fazer daqui? Para as empresas de tecnologia, quais são as adaptações de software que ele tem que fazer, quais são as adaptações às vezes, da maneira de se vender que precisa ser feita. Então, tudo isso a gente faz daqui do Brasil, antes de ir para lá, porque você mitiga o custo dessa operação e diminui também as chances, o risco que você tem de gastar muito dinheiro, de gastar muito tempo e, no final, não ter fôlego para dar continuidade à operação naquele país. Você pode ter um negócio lá e ter todo o seu back-office aqui, né? Se for da área de tecnologia, você pode manter sua equipe aqui, com custo em real. Pode. E ter uma equipe reduzida lá para prospectar. Pode. Isso aí é como você tem... Se for produto, você entra como mais uma exportação. Mas você pode ter, por exemplo, um escritório avançado em Portugal, onde você resolve essa parte mais burocrática. Isso é possível. Para as empresas de tecnologia... É muito importante você entender aquele mercado, você fazer uma imersão de mercado, mas é importante também você entender quais são os seus limites, qual é a sua capacidade de entrega no sentido de adaptar o seu produto, o que é que acontece muito. As empresas vão para as feiras de tecnologia, ou vão para as feiras de produto, nessas feiras que a gente sabe que acontece, vão para lá com o seu melhor produto, ou a melhor versão do seu produto. E aí eles capricham muito, deixam rodando, super sustentável, lindo, maravilhoso. A empresa europeia contrata aquele serviço, ou compra aquele produto, encomenda aquele produto. E aí, quando chega na hora da instalação, ou quando você manda a remessa, não é a mesma coisa, não tem a mesma qualidade. E aí você vai gerando uma desconfiança do produto brasileiro, do serviço. Isso acontece demais, frequentemente. Porque não existe dentro do Brasil essa cultura de fazer negócios, entre aspas, profissionais com o mercado europeu. A gente vai ajustando, vai mandando e vai vendo como é que acontece aqui no Brasil. Quando você vai para o lado europeu, eles têm esse cuidado maior. Eles querem exatamente aquilo que você contratou. Claro que se a gente está falando de empresas muito grandes, de porte muito grande, isso não acontece com tanta frequência, mas pequenas e médias empresas, que são essas que a Câmara atende em via de regra, essas empresas precisam também tomar cuidado com isso. Aquilo que ele vende, ele precisa entregar, senão ele vai fechar um contrato muito alto e depois ele não tem essa renovação do contrato, ou às vezes, como também acontece, existe uma quebra de contrato porque você não entregou aquela qualidade de serviço que você vendeu. E aí é prejuízo, né? E aí é prejuízo para o país, porque a imagem do país como um todo fica prejudicada. Imagina que você fez um negócio, não deu certo, ninguém vai lembrar qual é a tua empresa, mas vai lembrar que foi uma empresa brasileira. Faz, negócio com o Brasil não é muito bom de se fazer. Então, esse cuidado a gente precisa também ter redobrado para entender que o nosso insucesso por falta de gerência, ou por falta dessa atenção, também prejudica outros empresários brasileiros. Perfeito. Né? E o inverso, o português olhando para o Brasil, tem sido frequente, tem crescido? Como é que o português olha para o Brasil? Português gosta muito do Brasil, sobretudo na área de turismo, né? São de imóveis, na área de hotéis, resorts. A gente tem uma discrepância de moeda muito grande, o peso da moeda é muito grande, então acaba sendo vantajoso para o empresariado português investir aqui no Brasil. A gente não tem uma relação muito próxima entre os primeiros, até os 10 maiores importadores de serviços brasileiros, não tá Portugal, também pelo tamanho do país. Mas existe sempre uma demanda crescente de fazer novos negócios com o Brasil, principalmente na área de tecnologia. Portugal hoje desponta como um grande hub de inovação. Isso é um trabalho que tem sido feito de 10 anos para cá, então é
recente, e o Brasil produz muita tecnologia boa, muita inovação de qualidade, e é um preço muito reduzido. A gente tem uma mão de obra muito boa, em alguns estados muito qualificadas, então você diminui o custo daquela operação. Então os portugueses, não só os portugueses, mas os europeus de uma maneira geral, vêm olhando para o mercado brasileiro como um celeiro de novos profissionais, e como você operacionalizar sua parte de background, né, seu desenvolvimento aqui também junto com o Brasil. Então, esse é o interesse deles também junto com a Câmara. Quem é que pode nos ajudar? Qual é o ecossistema que vocês podem nos apresentar? Vocês estão fazendo esse papel, né? A gente tem feito, não podemos reclamar, porque o interesse dos dois lados existe, e é muito bonito você ver, porque às vezes, Patrícia, a gente acha que é um trabalho muito elaborado. E não é que não seja elaborado, mas às vezes é só colocar os dois empresários numa mesa com alguém guiando para conversar, para dizer, e aí, o que é que a gente pode fazer em conjunto? Internacionalizar não é abrir uma sede ou ter um escritório em outro país. Internacionalizar é você criar relacionamento de negócios, criar sinergia com aquele lugar que você está entrando, e consequentemente, novos negócios vão acontecer. Você ir sozinho, isso é um custo muito maior, isso é um esforço muito maior, entrar no mercado, você e você mesmo, sabe, sua empresa e sua força de vontade. Vou achar novos clientes. Consegue? Consegue, mas é um risco muito maior e um tempo muito maior. Tem muita gente fazendo isso? Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente, pessoa física, fazendo isso, porque... Mais de 211 mil brasileiros até março de 2022 foram para Portugal. Pois é, e é um número muito crescente, e é um número que a tendência é continuar crescendo, porque Portugal tem precisado de mão de obra, tem espalhado isso para o mundo inteiro, e mais do que isso, tem facilitado a entrada dessas pessoas, né, dentro do país. Novos vistos, vistos para nômades digitais. O visto não é voltado só para o Brasil, mas os brasileiros têm acabam se beneficiando muito disso, porque a gente tem a proximidade da língua, né? Então é muito mais fácil você sair para Portugal do que você sair para a França, por exemplo. E mais do que isso, dentro da Europa, Portugal ainda é um dos países mais baratos de se morar. Não é a mesma coisa de você morar na Itália, que o custo de vida é muito mais alto. Então, Portugal, você consegue ali ainda morar com um custo de vida. Não é similar ao do Brasil, é um custo muito alto, mas é um custo que o brasileiro médio consegue ali manter. Agora, de novo, existe uma procura muito grande, está entrando muito brasileiro, mas também nunca se teve um número tão grande de brasileiros procurando assistência social dentro de Portugal, porque vão para lá sem um planejamento financeiro, ou achando que vai chegar e vai conseguir emprego no segundo dia e que tudo vai acontecer, e a verdade não é essa. A verdade é que você está num país novo, onde por mais facilidades que você tenha, ainda você é um estrangeiro, com uma moeda que está quase 6 vezes mais valiosa do que a sua de base. Então, você achar que em 3 meses sua vida está resolvida, não está. Para poder passar ali o seu tempo de adaptação no país. Perfeito. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi ótima essa conversa, esclareceu muita coisa. Você quer deixar alguma mensagem? Quer deixar um endereço, um contato da Câmara para quem tem interesse em procurar vocês e fazer de forma mais ordenada, né, esse processo de internacionalização? Claro, novas empresas são sempre bem-vindas na Câmara, seja para a gente poder indicar novos clientes, seja para a gente conseguir construir esse relacionamento, sejam empresas de tecnologia ou não. Se você é empresário, tem vontade de entrar no mercado português, tem vontade de entrar no mercado europeu, procura a Câmara, pode mandar o e-mail. Vou deixar o endereço de e-mail, mas vou deixar um número também. daniela@ccbrpt.com.br, que é através desse e-mail, consegue falar direto comigo. A gente faz essa primeira conversa para entender como é que pode ser essa aproximação, mas você também pode ligar para o 819-9575-5139, que vai ter alguém da Câmara para ajudar, para direcionar para essa necessidade específica que você tem. Perfeito. Daniela Freire, muito obrigada pela sua presença, pelas dicas, pelos esclarecimentos, pelos alertas, gente, tem que ter cuidado. Obrigada pela sua presença aqui no Diário Econômico. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.